Bom dia, boa tarde, boa noite. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal O Observador. Sou Lécio Santana e todos os dias nós sempre fazemos, quando podemos fazer um vídeo, para poder ajudar a refletir as ideias e observar o mundo de uma forma, talvez de uma forma que a gente não esteja observando. A observância é um dos fatores mais importantes na vida do ser humano. Tem um sininhozinho, não deixa de se inscrever no canal para poder você participar das notificações dos próximos vídeos. Eu gostaria de deixar aqui uma palavra de meditação, se encontra Apocalipse 18, versículo 4, por favor. Ouvi uma voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Esse aqui é um convite que Deus, na verdade não é um convite para os finais dos tempos, é um convite, vamos dizer, para que a igreja esteja preparada. E a igreja não pode estar dentro de um processo rudimentar, um processo que só faz com que você perca o seu tempo. E isso que está acontecendo, as pessoas estão perdendo a característica do que é a responsabilidade pela salvação, a responsabilidade pelas coisas de Deus. Apocalipse fala sobre a queda da Babilônia e a lamentação do povo sobre a terra. Mas que tipo de queda? Que Babilônia é essa? O diabo, desde o princípio dos céus, desde o jardim, ele vem hostilizando, perseguindo a verdade, confrontando com a verdade e vem investindo de uma forma imensa em todos os lugares da terra para poder jogar a verdade por terra, para que você não seja convicto, para que você não tenha toda a certidão do que é o plano divino e o plano da salvação em relação aos relatos proféticos e às revelações dos finais dos tempos. Quando Deus disse: sai dela, povo meu, foi um ato profético. Antes do plano do colapso moral de Babilônia, uma voz do céu apela ao povo que ainda está em Babilônia: retirai-vos dela, povo meu. Muitos adoradores de Deus ainda estão em Babilônia por várias razões. E uma dessas razões é exatamente a razão da intensificação desse sistema religioso apóstata, aonde as pessoas participam, aonde as pessoas estão envolvidas de uma maneira somática, de uma maneira profunda e consciente em relação à religião, ao sistema. E vê a Bíblia como um livro de informação. Mas a Bíblia não é só um livro de informação quando você lê ela e você aplica ela para a sua vida como um livro de história ou um livro de exemplo de vida moral ou conduta para regenerar os seus comportamentos, para regenerar o seu passado, para mergulhar a sua vida triste, a sua vida sofrível, a sua vida desgastada, a sua vida presa por uma consciência obscura e totalmente transgressora em relação ao que você é hoje e o que você acredita ser. Mas aí que está o grande fator do engano. O sistema babilônico, ele é mercador e ele é prostituto.
As igrejas apostatadas estão envolvidas. Todo o sistema religioso está envolvido à Babilônia, está ligado à Babilônia. Quando Deus anuncia a João a saída do povo de Deus, ele diz: não é você que está em uma igreja denominativa, em um dogma, não é você que está sendo, que aparentemente você acredita que está sendo doutrinado por esta religião, por essa filosofia cristã que você acredita piamente que seja a verdade encontrada. A Babilônia é um sistema muito mais do que isso, ao ponto de enganar todas essas igrejas, que chama-se igrejas apóstata, igreja dos últimos dias. E a igreja dos últimos dias são as igrejas que irão se entregar ou que já estão fazendo parte desse sistema. Por isso que nós devemos apelar para que nós venhamos nos desfiliar, para que a gente venha quebrar toda essa algema e venhamos sair desse sistema religioso, né? Em Apocalipse 19, 1 ao 10, revela-se muitas pessoas que temem a Deus em Babilônia. Responderão ao chamado. Pense na tremenda responsabilidade que cai sobre nós como igreja remanescentes de Deus. O que isso revela sobre nossa necessidade da verdade divina em nosso coração e do derramamento do Espírito Santo em nossa vida. A importância não é você aprender, é você ter a revelação, porque é ela que vai fazer você ter a consciência da onde você está. Você precisa mudar, você precisa tomar posicionamento e sair desse sistema radical. O sistema que um dia você está bem, outro dia você está mal. Um sistema que você não consegue absorver as verdades de Deus. O diabo tem trabalhado nesse sistema. O falso profeta tem lançado os seus mensageiros para trabalhar, para que você seja uma subserviente ou um subserviente deles, a fim de ficar preso ao sistema babilônico, que é o maior sistema religioso do mundo. É esse sistema que vai dominar. Jamais uma mãe irá maltratar os seus filhos. Uma mãe vai querer o bem para os seus filhos. Nós temos que entender com outro prisma que a Babilônia, ela é a mãe das filhas que também estão dentro desse arcabouço, dessa vontade moral, entre aspas, moral, mais corrompida, enganosa, um pacemaker religioso, né? Um cristianismo europeu, uma vontade não permissiva, não de Deus. Sai dela, povo meu, para que não seja participantes dos seus pecados. Quantos estão caídos no sistema babilônico e acha que é uma fase, que é uma luta? Quanto tempo você tem na sua fé dentro desse sistema? Mas o convite de Deus para você é que você ouça a voz do anjo profético do Apocalipse 18, não as vozes humanas, os dogmas, os ensinos heréticos, as contrafações religiosas e as doutrinas impostas para que você continue preso a esse sistema. O convite de Deus para mim, para você, para o povo dele, é que saiamos dela, para que não incorra nas suas pragas,
para que não sejas participantes no dia dos acontecimentos. Precisamos sair de Babilônia, precisamos nos limitar dessa faixa de Gaza, dessa ponte entre a nossa fé com Deus e as grandes manifestações heréticas de milagres, de sinais e prodígios, porque esse é o propósito do anticristo dentro da Babilônia. É fazer grandes sinais e prodígios, segundo Tessalonicenses capítulo 2, lá a partir do versículo 9 em diante. Ele vai fazer a operação de milagre. E quantas pessoas têm buscado cura, milagre, transformação de vida para poder aliviarem das suas dores, seus problemas. O sistema já começou a erradicar. O espírito desse sistema, que são os oponentes de Deus, os inimigos de Deus, já está começando a, como diz, a trabalhar, a investir nessa proposta que as pessoas mais carecem, mais precisam, que é a necessidade de algo ou de alguma coisa. E isso ele vai cauterizar, ludibriar muita gente. O convite de Deus é que você saia dela. Povo meu, povo marcado, povo que um dia aceitou a fé. Saia dessa bolha religiosa. Quantas pessoas pensam que estar dentro de uma igreja, seguir uma religião, dogma ou doutrina, está servindo a Deus, quando sempre tem algo que realmente está fora de cogitação. Tudo que você faz, você consegue. Já observou? Você luta para fazer o que é certo e você nunca consegue. E às vezes você diz, é o pecado. Deus me perdoa. Será que não é a consciência cauterizada por esse sistema de conformismo, esse sistema caído, chamado apostasia, que está dentro da Babilônia? Queridos e queridas, vamos despertar para uma verdade, não para as verdades humanas que nos impõem a seguir, que nos obriga a carregar. Jesus disse: acautelai-vos, porque muitos virão em meu nome. Muitos farão sinais, prodígios e maravilhas, até ressuscitar mortos. Mas será que eles não estão sendo usados pelo sistema do engano religioso e usando o nome de Jesus para poder contradizer a verdade de Deus, para que você esteja preso a vida toda nesse sistema, para que quando acontecer, quando se cumprir essa profecia de Apocalipse 18, a queda da Babilônia, você esteja dentro, como aqueles filisteus que estavam dentro do templo de Dagon, quando Sansão clamou e decidiu estar do lado de Deus. Não espere acontecer os decretos da besta e da primeira e da segunda besta, que é um assunto para uma outra oportunidade nós tocarmos. O sistema religioso, o sistema político, juntos, unidos com a unicidade de todas as igrejas protestantes, para que possam tirar e fazer com que você beba desse vinho, o vinho da prostituição, dessa grande meretriz, desse grande sistema religioso imponente chamado Babilônia. Babilônia não é só a Roma, a Meca, a mesquita, o poder papal, o governo romano. Não, é a forma que o governo vai
trabalhar, é o sistema em todos os lugares, para todas as nações, porque aqui o texto é claro, diz aqui o texto, que todas as nações beberão do vinho da ira da sua prostituição, todas as nações. E quem é que está dentro dessas nações? Senão os dogmas, as doutrinas, as filosofias religiosas, os ensinos humanos e, como diz, as obediências aos xamãs, aos gurus, aos mestres, que tanto você idolatra, que tanto você admira. E isso tem cauterizado a sua fé, tirado o apreço do que Deus tem reservado para cada um de nós. Sai dela, povo meu. A Babilônia é o sistema que está ocultando o entendimento, roubando, na verdade, a consciência do povo escolhido de Deus. Jesus disse que até os escolhidos, se possível for, seriam enganados. Os escolhidos são aquelas pessoas que se dedicam, são aquelas pessoas que buscam, que está em comunhão, que está sempre partilhando, que está vivendo a vida da igreja. Nós precisamos viver a vida da alma, o tratado da alma de Deus para com cada um de nós, o libertar da alma, para que a gente não se embebede com este vinho. O vinho representa as doutrinas que aparentemente é boa, é agradável, é verdadeira, as doutrinas que aparentam ser honestas diante de Deus e da palavra de Deus, mas são fascismo, são na verdade um pouquinho da embriaguez, do engano da Babilônia. Que Deus possa nos abençoar e nos guardar desse sistema herético e dessa apostasia que há de vir sobre todo o mundo. O mundo representa a Babilônia em si. A Babilônia que vai enganar as nações. E você está esperando o quê para tomar uma decisão? A decisão tem que ser antes, para que você não seja marcado com o sinal da besta, para que não venha dias de descontentamento, como disse o profeta. Neles não tereis descontentamento. Homens serão descontentados, tristes, angustiados, apavorados, irreconciliáveis, soberbos, rebeldes, orgulhosos, presunçosos, amantes de si mesmo, ingratos a pais e mães. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3. Últimos dias, o Senhor nos chama para sair da Babilônia. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela sua atenção. Não deixe de assinar, inscrever no canal. Valeu demais e até a próxima. Deus abençoe.